né? Meus irmãos, nós vamos, como é de conhecer de todos, nós estamos trabalhando algo muito importante, que é a paternidade, na verdade a masculinidade, segundo a visão que Deus quer que nós venhamos a viver. Existe uma masculinidade certa e uma masculinidade errada de se viver. Nós estamos estudando aquela que é certa, porque nós acreditamos que Deus tem para nós a palavra que vai nos guiar, nos conduzir a ter uma vida salva, uma vida em todas as áreas salvas. Irmão, uma coisa interessante é que nós, como crentes, nós acreditamos que Jesus, Ele pode nos salvar para uma vida eterna, não é? Nós acreditamos que Jesus veio para nos salvar para que nós, depois que venhamos morrer, ou que Ele voltar para buscar a igreja, nós venhamos a morar no céu, certo? O problema nessa visão nossa é que ela é muito limitada para o que realmente é a obra salvífica do nosso Jesus. Porque Jesus, irmãos, Ele não veio simplesmente para salvar a gente da morte, Ele veio para salvar do pecado também. E o que significa isso? Da morte que todos nós vamos enfrentar. Aqui, se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Do mais novo ao mais velho, todos nós vamos morrer um dia. Ninguém escapa da morte. O problema é que nesse enfrentamento com ela, com Jesus, nós já temos a garantia da vitória. Mas Jesus também veio nos libertar do pecado. E aí que é o problema, porque nós não queremos, ou não sabemos, não nos esforçamos para saber também, que todas as áreas da nossa vida foram contaminadas pelo pecado. Irmão, e é todas as áreas. Eu posso fazer uma lista das áreas da tua vida e da minha vida que são totalmente arruinadas pelo pecado. Olha, vamos começar. A primeira etapa da nossa vida, nós somos filhos. E pelo pecado nós somos péssimos filhos. O pecado vai nos fazer sermos filhos que não agradam a Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós venhamos a ser filhos que agradam ao Senhor. Entendeu? Depois, nós somos, vamos colocar estudantes, nós somos péssimos alunos, péssimos, porque o pecado corrompeu a nossa perfeição naquilo que nós vínhamos a aprender com as coisas da vida. Mas Jesus veio para nos salvar dessa péssima qualidade que nós temos de sermos péssimos alunos, e Ele veio nos tornar excelentes alunos. Depois, nós vamos nos casar, e ao nos casarmos, nós nos tornamos péssimos maridos e péssimos esposos. Só que o problema é que, ou a solução é que Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser salvos no nosso casamento, e nós pudermos ser excelentes maridos e excelentes esposos. Nós vamos ser péssimos pais, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ser excelentes pais. E assim por diante. Nós somos péssimos empregados, péssimos patrões, somos péssimos em tudo, irmão, porque o pecado nos deixou arrasados, arruinados. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário não só para nos dar uma vida eterna, mas também para salvar dessa vida miserável que nós vivíamos antes de ter Ele. Só que muitas pessoas não aceitam essa salvação de Jesus para a vida. Pensam que Jesus só morreu para nos dar a vida eterna. E não foi só por isso, é muito maior a obra expiatória do nosso Senhor Jesus. Vai muito além do que nós imaginamos. É para salvar todas as áreas da nossa vida, aqui na terra. Lá no céu nós seremos perfeitos. Mas aqui o Senhor quer começar a trabalhar na nossa vida, para que nós venhamos a ser perfeitos cada dia. Ou estamos nos aperfeiçoando cada dia. E aí é que está o grande problema, porque nós, quando nós somos crentes, nós aceitamos Jesus, e nós temos uma caminhada de fé, nós nos tornamos arrogantes e achamos que nós somos bons. Nós somos detentores da verdade, nós temos nós somos bons e nós merecemos. Irmão,
aqui eu quero que levante alguém que merece ir para o céu. Que se levantar alguém que merece ir para o céu, você é mentiroso. Porque, irmão, nós somos todos somos caídos, arruinados, somos pecadores, não há salvação em nós mesmos. Por isso Jesus desceu a essa terra, se vestiu em figura humana e morreu por nós, para nos salvar daquilo que nós jamais conseguiríamos nos salvar. Agora nós estamos aqui, irmãos, e por que nós estamos dando isso? Porque há uma gritante urgência. Nossa, é urgente mesmo, né? E nós entendemos que Jesus morreu para salvar as áreas da nossa masculinidade também. Tudo que envolve. Nós como filhos, pais, esposos, amigos, tudo precisa mudar. E tem pessoa que não entendeu isso ainda, não entendeu que Jesus, quando entra na nossa vida, Ele muda todas as áreas. Porque essa é a vontade dela. Paulo vai dizer na carta aos Efésios, que Deus nos revelou a majestosa, a sublime, a preciosa vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós jamais entendemos. A vontade de Deus é que você tenha um carro, que você tenha uma casa. A vontade de Deus é que você seja próspero. Não! A vontade de Deus para mim e para você é que tudo em nossa vida, tudo na criação, tudo venha convergir para Cristo novamente. Irmão, se eu enxergo em Cristo o modelo ideal para a minha vida, eu vou ver que nós estamos muito longe de sermos bons. Porque se Cristo é o ideal, e eu olho para Cristo e eu sou diferente de Cristo, e eu sou, irmão, eu quero ser cada vez mais parecido com Ele, mas é um processo, é difícil, eu tenho que lutar contra a minha própria carne, assim como você também tem, e para mim poder me tornar mais parecido com Ele. Agora, o que você precisa entender é que você está tendo a oportunidade, à luz da palavra de Deus, de entender que Jesus te salvou para você ser um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom homem de Deus. E eu estou aqui, irmão, não como detentor da verdade, eu não sou o detentor da verdade, a verdade está aqui na palavra de Deus. Eu tenho as minhas deficiências e as admito sem nenhum problema. Agora, o que a gente não pode deixar de entender é que nós estamos tendo a oportunidade de o Espírito Santo ministrar aos nossos corações, de que nós podemos ser melhor e como podemos ser melhor. Só que se eu não me ligar e eu não der importância a isso, Dr. José Haroldo Galassini, ele dizia nas reuniões que nós participávamos com ele, ele falava assim, o cavalo encilhado passa uma vez só. Quando ele passar, você tem que aproveitar para montar, senão ele não passa mais. Ou vai demorar muito para passar. Então aproveita a oportunidade que você tem agora, não desperdice. Porque, irmão, antes de eu me casar, eu queria ter tido momentos como esse. Talvez não tive por N motivos, por não estar aqui, por nunca ter sido desperto à vontade de ministrar à igreja essas necessidades. Mas agora nós estamos aqui, e que nós possamos entender que o Espírito Santo quer que nós sejamos homens melhores, porque a partir do momento que nós somos homens melhores, a nossa sociedade não vai ser mais do jeito que é. Irmão, eu quero te dizer, eu tenho uma opinião política, certo? Eu sei em quem eu vou votar. E eu sendo um pastor, imaginando que você já imagina quem que eu vou votar, né? Para presidente e afins. Agora, o grande erro que nós temos é depositar na mão de um homem a solução para os problemas, que fomos nós que causamos. A solução para o Brasil, irmão, não está no político. A solução no Brasil está em nós nos rendermos a Cristo, deixarmos Ele salvar as áreas da nossa vida e mudarmos a história da nossa nação. Mas é o mais difícil, porque o mais fácil é transferir a responsabilidade. Porque se eu cometo alguma coisa errada, eu falo assim, é culpa do Pedro Guedes, é muito fácil para mim, eu me safo da minha culpa. Agora, quando eu cometo alguma coisa errada e levanto a mão e falo, eu errei, eu vou ajudar a consertar, aí é difícil. E é isso que é o problema.
É aí que nós estamos vivendo. Então nós estamos tratando sobre masculinidade cristã. Nós vimos como o homem é na sua relação com Deus, na sua relação com a criação, na sua relação com o trabalho, na sua relação com o seu cônjuge, e agora nós estamos vendo como ele é na relação com os seus filhos. E nós estamos vendo um déficit muito grande nessa área. Porque a partir da década eu acredito que a partir da década de 80, 90, começou-se a dar muita importância àquilo que nós tínhamos ou temos que dar aos nossos filhos. Presentes, condições, estudo, essas coisas. E começou a se enfocar muito nessas coisas e esquecer do principal. E nós vamos ver as gerações de filhos que estão cada vez mais com seus pais ausentes. Seus pais não estão se importando com eles porque os seus pais estão falando, não, vou pagar para você escola particular, eu vou pagar para você o curso de inglês, eu vou pagar para você curso de dança, eu vou pagar para você curso de futebol, de basquete, de tudo, e você vai ficar o quanto mais tempo que você puder longe de casa, para que eu possa ter ali os meus momentos de descanso da sua presença. É mais ou menos assim que a gente se comporta hoje. Isso é generalizado. Não adianta tapar o sol com a peneira, que é assim. É transvestido de uma coisa boa, mas é a ruim. Certo? Eu ocupo a criança, porque eu tenho as minhas preocupações que são muito maiores do que ela para resolver. Então a gente transfere a responsabilidade, muito fácil. E a gente está aqui para tentar ensinar os pais, como a gente não é expert nesse assunto, mas a gente vai, com a ajuda do Espírito Santo, desenvolvendo essas mensagens, esses estudos. A gente não tem uma regra específica, falar assim, uma fórmula mágica para dizer que vai dar tudo certo, mas o que nós queremos é tentar passar para vocês hoje como nós podemos conquistar o coração dos nossos filhos. Você lembra que na semana passada eu falei que é necessário que o pai dê primeiro o seu coração ao filho, para que depois ele possa pedir o seu coração a ele. E é uma palavra bíblica. Quando nós vemos em Provérbios, o sábio escrevendo o quê? Ele vai dizer, dá-me, filho meu, o seu coração. Mas ele vai dizer isso já quase no final do livro de Provérbios. Depois de já ter ensinado, estado com seu filho, depois de seu filho saber que ele mesmo já tinha, saber e sentir que o filho já tinha recebido o coração do pai. Agora ele está pedindo o coração do filho para ele, para que ele possa trabalhar. E você tem que lembrar muito bem de qual é o seu mandato como homem, né? Que é cultivar e guardar. Então, para que você quer o coração do seu filho? Para que você quer o coração do seu filho? Você quer o coração do seu filho porque é essa área que Deus te deu para que você trabalhe, para que você semeie, para que você cultive e para que você proteja. Não há como você semear algo no seu filho, na vida do seu filho, se você não tiver o coração dele. E por coração, eu quero mais uma vez frisar, coração eu entendo que são os sentimentos do meu filho, as emoções do meu filho. A pessoa do meu filho tem que estar tão intimamente ligada comigo, que ele está disposto a se abrir para mim poder semear na vida dele, cultivar e guardar ele na maneira que Deus quer. É como Deus faz conosco. A palavra de Deus vai nos dizer em Apocalipse que uma das cartas à igreja, João vai escrever, segundo a ordem do Espírito Santo, eis que estou e se alguém fizer o quê? A abrir a porta, eu vou entrar. É isso que Jesus está nos ensinando, como deve ser a nossa paternidade. Não é por força, não é por violência, como diz a palavra, né? É por eu doar o meu coração a Ele. E se eu, como pessoa, tenho um coração, são as minhas emoções, são os meus sentimentos, é a minha pessoa, eu, José Haroldo, não só isso que vocês estão vendo. José Haroldo é mais complexo do que dedos, do que pés, mãos, do que pele, olhos, é muito mais complexo que isso. Se você for ver, eu sou muito mais do que isso. Então, é isso que eu vou dar para meu filho, para que depois ele me dê ele
ele se doe a mim. Então é isso que eu tenho que entender. E o que eu vou plantar? Eu tenho que entender que eu tenho algumas sementes que eu tenho que plantar. São várias, né? Se eu tivesse hoje o coração do seu filho, irmão, que sementes você plantaria? Pastor, não entendi. O que é semente? O que de bom você plantaria no coração do seu filho? Alguém se atreve a dizer? Valores. Que valores? Bons valores. Bons costumes, boas práticas. Isso, agora está sendo mais específico. Isso, está ficando bom. Idoneidade, honestidade, conduta. Alguém mais? O que você plantaria? O que você quer que o seu filho seja? Uma disciplina cristã. O que você plantaria no coração do seu filho? Se ele desse, ó, pai, coloca o que o Senhor colocar aqui hoje, eu vou desenvolver e vou ser. O quê? Como? Empatia, se importar com o outro, se colocar ao lugar do outro. Temor a Deus, sinceridade. Como? Amor. O caminho que deve andar. Eu vou resumir isso que vocês falaram em alguns pontos aqui. Então, a primeira coisa que nós devemos plantar no coração do nosso filho, isso é a primeira coisa, irmão. Você tem que entender isso como inegociável. Inegociável. Entendeu? A primeira coisa que eu tenho que plantar é a semente da minha própria fé em Cristo no coração dele. Aí vai ser um problema. Porque se eu não sou apaixonado por Cristo e não amo a Cristo, a semente vai ser defeituosa. Se eu não conheço Cristo, a semente vai ter problema, ela vai ser mirradinha. Mas quem planta no coração do meu filho sou eu. Eu tenho que ter o desejo de plantar. O problema é o seguinte, nós ouvimos aqui, eu não estava no dia, mas depois a gente foi vendo aqui, o Anderson falou aqui no púlpito, que o coração do filho é de quem chegar primeiro. Isso é mais ou menos o que nós estamos falando aqui. O coração do filho é de quem ele quiser entregar o seu coração primeiro. E que tem que ser eu, irmão. O coração do Joaquim tem que ser meu. Eu vou ser o primeiro a cultivar o coração dele. Eu não admito que outro chegue na minha frente. Mas só vou poder chegar na frente se eu me esforçar. É como uma corrida. É uma maratona. Eu me preparo para mim chegar primeiro. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que ganhar dos concorrentes. E tem muitos concorrentes querendo o coração dele. Então eu tenho que amar a Cristo e plantar a primeira semente. A semente do meu amor, da minha fé em Cristo Jesus. Eu tenho que plantar no coração dele. É a primeira semente. Agora, depois disso, olha só que interessante. Eu tenho que plantar no coração dele a necessidade, o anseio pela bondade e pela verdade. Eu tenho que colocar nele a necessidade de ser uma pessoa bondosa e uma pessoa verdadeira. Eu mesmo, irmão, não vou colocar a verdade, mas eu vou colocar a busca pela verdade. A busca por ser uma pessoa bondosa. Ele tem que ir lá na frente, quando esse semente que eu plantei germinar, ele tem que, se deparando com uma situação em que ele pode escolher o caminho bom, o caminho ruim, o caminho mau, ele tem que, pelo fruto que já está produzindo nele, olhar para o caminho e falar, eu escolho o caminho bom. Ele tem que escolher entre a mentira e a verdade, e pelo fruto que eu plantei no coração dele, escolher a verdade. Porque eu já plantei a necessidade por buscar a verdade e a necessidade por buscar a bondade. Depois, olha só que interessante, eu tenho que plantar no coração dele uma esperança. Esperança do quê, irmão? Esperança naquilo que ele vai se tornar, na pessoa piedosa, pessoa amorosa que ele se tornará. Então eu tenho que colocar nele e falar assim, olha meu filho, como é bom você seguir por esse caminho.
Olha o que você vai conquistar com isso. Olha como você vai ser se você for isso. É despertar nele a esperança, um sonho de ser aquela pessoa. Hoje é muito mais fácil nossos filhos. Isso, claro que não é uma coisa tão errada assim. Mas é muito mais fácil nossos filhos se espelharem em homens fúteis. E vocês sabem muito bem que nós temos N homens fúteis na internet. Do que se espelharem em nós. Se espelharem em um homem que anda na verdade. Um homem que anda segundo os preceitos da palavra de Deus. Um homem piedoso. Um homem da realidade. E por último, nós temos que plantar a confiança de que os nossos filhos têm capacidade de chegar ao lugar aonde eles têm que chegar. Têm capacidade para serem e servirem a Deus. Têm capacidade para serem os melhores homens, as melhores versões que eles podem ser de homens aqui na terra. Ou mulheres, né? Mas é eu que planto isso no coração dele. Então, eu tenho que plantar em primeiro lugar a semente da minha própria fé. Se eu não amo a Cristo, se eu não tenho uma fé boa, uma fé firmada na palavra, se eu não tenho uma esperança tão grande na vida de Cristo, eu já tenho problema, porque a minha semente é defeituosa. Depois eu tenho que plantar a necessidade por ele querer ser uma pessoa bondosa, querer ser uma pessoa verdadeira. Irmão, isso aí é um problema. Sabe por que é um problema? Porque nós estamos plantando no coração das nossas crianças, será que a necessidade deles falarem a verdade, eles buscarem a verdade? A necessidade deles serem pessoas bondosas? Já vi pais cristãos, irmão, falando assim, ó, da mesma maneira que ele fez, você retribui. A questão de uma criança praticou mal ou praticou alguma coisa, ele fala, ó, se ele bateu na tua cara, dá 2 na cara dele. Estou despertando a agressividade do meu filho. E isso não é bom. A palavra de Deus não ensina isso. Vai lá e reclama com o professor. Vai lá e... Tem pais que falam para brigar com o professor, para brigar com as autoridades. Eu estou ensinando um princípio que é antibíblico. E eu estou plantando no coração do meu filho a semente. Afinal de contas, nós estamos vendo uma geração em que nós vemos poucos elogios e incentivos aos filhos e mais cobrança, né? Mais repreensão. E quando nossos filhos estão fazendo algo que depende do nosso incentivo, por que será que um time gosta tanto de jogar no próprio estádio dele, né? Porque ele vai estar com a sua torcida ali. E a sua torcida vai fazer com que ele tenha forças para poder lutar mais, ser mais aguerrido na hora da partida. Agora o seu filho tem os maiores torcedores, que deve ser você e a sua esposa. E você fica, está fazendo tudo errado, não faz isso e tal. Incentive o seu filho. Mostre para ele como ele pode ser uma pessoa boa. Mas tudo bem, vocês entenderam as sementes que nós devemos plantar. Eu tenho a semente para plantar. Eu já tenho essa semente para plantar. Agora eu preciso do coração, da terra para mim poder plantar. Como que eu vou obter essa terra, esse solo fértil para mim plantar? Irmãos, 4 coisinhas que nós devemos fazer, baseado naquilo que nós estamos falando, que são necessários. Você pode desenvolver da sua maneira. É uma sugestão, não é igual eu falei, não é uma fórmula mágica que você vai aplicar e, nossa, os seus problemas estão resolvidos. Mas é uma dica que eu quero dar a você. E é uma coisa que a gente tem dificuldade para fazer, irmãos. Cada passo desse aqui, se eu perguntar se você faz com seu filho ou com sua filha, olha, e se você for bem sincero mesmo, talvez você, das 4, você vai fazer 1 ou 2 no máximo.
Quais são essas 4 coisas? Coisas fáceis. Ler, orar, trabalhar e brincar. É assim que você está muito mais próximo de conseguir ter o coração do seu filho para você. Agora eu quero explicar o que cada uma delas significa. Em ler eu falo, irmão, em ler e estudar a palavra de Deus. Eu uso a palavra ler porque ela é mais fácil de ser assimilada, mas não só ler, mas você ter momentos em que você vai discutir ou estudar a palavra de Deus com seu filho. Irmão, e hoje não existem desculpas para nós fazermos isso, sabia? Sabe por quê, irmão? Porque você pode utilizar a Bíblia, mas você também pode utilizar um devocional. Um devocional de 1 mês ou 1 ano, uma página para você ler. E você tem ali princípios a serem aplicados. Um bom devocional. Tem devocional que é muito ruim. Eu particularmente, isso é particularidade minha, isso é meu. Não é uma regra, eu não gosto muito de devocional, daqueles livrinhos. Minha esposa já gosta. Eu gosto mais de ler a Bíblia mesmo. Mas você não tem desculpa. Vai falar assim, mas e quando que eu vou ler? Irmão, fácil. Tenha momentos junto com seu filho. O problema é que você não está parando para poder andar junto com ele. Você pode ler no café da manhã, no almoço, na janta. Você pode ler na hora que você está em casa, no momento que você estiver junto com ele. Em vez de você ficar vendo as programações suas na internet, tire 10 minutos por dia. E uma vez por semana, um dia um pouco maior para você dar um pouco mais de conteúdo para ele. Você vai ler, vai explicar a palavra, vai falar com ele. Vou usar o exemplo do Abner hoje. Hoje o Anson esteve na minha casa. E o Abner foi junto. Meu amigo, né, Abner? E uma coisa que é interessante, que dá para aplicar. Eu perguntei para o Abner, o que eu perguntei para o Abner? Eu perguntei para o Abner, o que você aprendeu na escola dominical esse final de semana? Ou o que você está aprendendo na escola dominical? E ele falou que ele aprendeu a história de Saulo, na conversão, no caminho para Damasco. E ele explicou aquilo ali. E só naquele assunto dava para... Olha, você tem que entender que Saulo, antes de se converter, era um homem que não era muito bom, que não agradava a Deus, mas depois ele foi... E você vai cultivando a palavra na vida do filho. Agora, se você pegar e fazer, e fazer isso, irmão, que a maioria de nós fazemos. Ó, professora da escola dominical, educa meu filho na educação cristã. Olha aqui, ó, tio Leandro e tia Ariadne. No domingo eu quero assistir o culto e eu quero que você se vire com meu filho. Bom, nós estamos aqui para fazer a nossa parte. Mas a nossa parte é muito pouca. Nossa parte é mínima comparado àquilo que você deve fazer. É que eu não estou anulando aquilo que a mãe também vai fazer em contribuição a isso. Não é isso. Mas o pai também tem essa responsabilidade. Nós não fazemos devocionais em casa mais. Nós ficamos tão ativistas na igreja, eu vou na igreja. Na nossa casa nós não fazemos. E é simples, mas o problema é que a gente quer complicar tudo, né? Você chega na tua casa, você quer fazer igualzinho faz na igreja, irmão. Vem aqui, vamos chegar aqui. 3 da harpa, leitura da palavra. A tua mãe dá uma palavra, você canta um hino, recolhe a oferta e o pai prega. Você não está sendo avaliado por ninguém ali. Você não tem que prestar satisfação para ninguém. Você é na tua casa. Você faz do jeito que você quiser. Se quiser cantar, canta. Se não quiser não cantar, não canta. Se quiser ler um versículo da Bíblia, leia. Se não quiser, só comente sobre uma situação e traga a solução para aquela situação biblicamente. É você que conduz o culto, o momento da sua casa. A gente, quando coloca a palavra culto doméstico, a gente traz toda a carga do que significa um culto para nós, tradicionalmente falando. Que é justamente isso. Como se tivesse o pastor lá falando assim, olha, você fez errado aí na sua casa. Irmão, é você quem manda lá. É você que deve ser a autoridade e você que deve ditar como funciona.
E como que eu vou aplicar? A maneira que todo mundo se sinta feliz e alegre. Ô pai, vamos cantar aquele corinho lá que eu aprendi na escolinha? Qual corinho que você aprendeu? Aquele lá, o coração do menino. Vamos cantar então, filho, vamos. Vamos fazer o gesto junto. Se não quiser fazer gesto, não faz. E assim por diante. Joaquim só dorme com o hino da harpa, por exemplo. Que é os hinos que a gente lembra que dá para cantar, que a gente sabe cantar, que é os que a gente escuta. Mas não é o suficiente, irmão. Não é o suficiente você trazer na igreja e deixar aqui, porque aqui a gente não vai ganhar o coração da tua criança, do teu filho. Não tem tempo para isso. A gente não tem condições disso. Mas você deve ganhar. Esse coração deve ser seu. Então comece a plantar e comece a conquistar lendo e aplicando a palavra. Porque isso você vai desenvolver tempo com ele. Deixe ele falar, deixe ele expor as suas dúvidas. Ó, pai, hoje aquele menino falou para mim assim, assim, assim. Falou para mim fazer isso com meu outro amigo. Pai, mas eu não queria fazer. O que eu faço, pai? Você, meu filho, é assim e assim que você deve agir. Baseado em quê? Baseado na palavra. Meu filho, vem aqui. Você está precisando do quê hoje? O que você está precisando? Ah, pai, eu estava querendo um tênis daquele lá, da Nike. Vou fazer propaganda para a Nike. A Nike patrocina nós aí. Eu quero aquele tênis da Nike, mas você não tem condição de comprar. A situação está apertada. Um Jordan, né? Que é caro, bastante caro. Irmão, você tem a faca e o queijo na mão. Tá certo que o nosso relacionamento com Deus não é só esse, mas instiga o teu filho a pedir para Deus. Dobra o joelho, meu filho, vamos orar e Deus vai te dar. Irmão, eu posso falar bem a verdade para você? Se você colocar o teu filho para orar, para algum propósito, para algum pedido para Deus, eu quero ser um bobo se Deus não vai proporcionar isso para ele. Sabe por quê, irmão? Porque o seu filho está desenvolvendo um caráter cristão, uma dependência de Deus. Ele está desenvolvendo uma maneira de se comunicar, de viver, de ter experiências com Deus. E Deus, irmão, vai aonde a sinceridade da criança, é o que ele fala. Deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu, porque ali é a sinceridade. Às vezes o teu filho vai fazer uma oração só vai fazer oração e diz, pai, pedindo a Deus, me dá um tênis, daquele jeito, daquele jeito, daquele jeito. E Deus vai dar. Sabe por que Deus dá, irmão? Sabe por que Deus dá, irmão? Porque Deus quer colocar, Deus tem interesse, assim como você, que ele seja um servo dele, temente e fervoroso. Hoje ele está pedindo. Hoje ele pode ser uma criança que está pedindo, mas amanhã ele pode ser aquele que vai proporcionar para alguém o pedido de alguém. E Deus vai usar ele. Porque ele vai entender que ele é uma engrenagem no funcionamento que Deus quer aqui, da obra de Deus. Simples. Segundo passo, orar. Orar é uma coisa interessante. Sabe por quê? Você lembra que eu falei na quinta-feira passada, que os nossos filhos, eles têm que pertencer a alguma coisa. Eles têm que pertencer à nossa vida. Porque senão, alguém vai preencher essa necessidade que ele tem de pertencer a algo. E geralmente é uma coisa boa. Porque se ele não pertence a alguma coisa que envolve a família, no mundo vai ter aí um monte de coisa ruim para ele pertencer. Drogas, más companhias e assim por diante. Baseado nisso, nós devemos compartilhar com os nossos filhos motivos de oração. Mas nós achamos assim, não, mas meu filho é muito criança, ele não vai entender. Claro, meu irmão, ele não vai entender muitas coisas do que a gente passa. A nossa mente, o nosso universo, os nossos problemas são complexos demais para uma mente de uma criança. Mas você não pode chegar e falar assim para o seu filho, filho, o pai precisa de oração. Porque o pai está tendo problemas no trabalho. Você ora com o pai? Eu acho que essa criança vai orar. Nem que seja 30 segundos, mas vai orar. Nas suas orações vai falar, Deus abençoe meu pai que está enfrentando esses problemas. Olha, filho, o pai está enfrentando problemas, a mamãe está doente, nós precisamos orar pela mamãe.
Ele não vai compreender a complexidade da doença da mamãe, mas ele vai saber que a mamãe está doente. Vamos orar pela mamãe? Quem sabe ele vai até lá, vai impor a mão sobre a mamãe e vai querer orar por ela. Se você colocar essa prática, ensinar ele primeiro a como orar. Filhos, como você ora? Ora pedindo para Deus, em nome de Jesus. É assim, ora com o Pai. Vamos orar junto. Agora, isso é eles fazendo parte da nossa vida. É eles se sentindo parte daquilo que nós estamos vivendo. Os nossos problemas. Ele está fazendo parte dos nossos problemas agora. Mas vai envolver crianças nos problemas? Não diretamente. Mas ele vai saber o que está acontecendo. Ele vai estar por dentro do que está acontecendo na casa. Ele está ajudando a sanar o problema. E ele pode fazer isso? Claro que pode. Ele pertence àquela família ou não pertence? Agora você também pode ajudá-lo a orar pelo... Como eu falei. Pai, eu quero tal coisa, estou precisando de tal coisa lá, estou precisando tirar nota na escola, vamos orar para Deus abençoar você e te dar capacidade para você aprender. E essas são as necessidades dele. Isso é necessário, irmão. Extremamente necessário. Terceiro, trabalhar. Trabalhar juntos. Importante isso. Porque muitos pais não querem privar o filho disso. Mas é importante. Primeiro, a primeira coisa que é importante é você se envolver no trabalho do seu filho. Teu filho vai ter as tarefas da escola, as primeiras tarefas, pintar lá os negocinhos, colar, fazer as colagens. Esteja junto. Faça uma tarefa por mês, uma tarefa por semana, esteja junto com ele. Faça uma tarefinha, vamos fazer junto aqui, filho? Como é que nós temos que fazer? Peça para ele explicação e faça. E façam juntos. Quando chegar os problemas da escola, pai, não estou conseguindo aqui escrever direito aqui as palavras, vamos lá, vamos ensinar, vamos ver como é que a gente faz. Envolva-se com o trabalho do seu filho. Teu filho vai ter uma festinha de aniversário, faça você com ele os convites e selecione a lista de convidados. Quem que nós vamos convidar, filho? Vamos convidar o tio, a tia, o primo, o fulano de tal, o vizinho. Vamos convidar e tal. Como é que é o nome dele, você lembra? Pai, é esse, escreve, faça com ele, participe do trabalho dele. Agora, também deixe ele participar do seu trabalho. Qual trabalho? Do serviço dual de procurador? Claro que não. Dos afazeres que nós temos dentro do lar. Trocar uma lâmpada, o pai vai trocar uma lâmpada, segura a escada para o pai. O pai vai cuidar do jardim, vai cortar a grama, vamos cortar junto. Irmão, tem muita coisa que eu faço de curioso, eu sou péssimo. Eu tenho certeza que se tiver uma criança para me ajudar, já ia ficar ruim o serviço, vai ficar pior. Já ia demorar, vai demorar mais ainda. Mas a intenção não é o resultado, mas é o processo do trabalho em si. Eu estou fazendo de tudo para ganhar o coração do meu filho, ele está fazendo parte do meu trabalho. Eu vou me estressar, mas vou contar até 10 e falar assim, não, vamos lá. Dá para fazer. Ele vai se sujar mais do que ajudar. Vai atrapalhar às vezes, vai atrapalhar, não tem problema. Mas é o coração do meu filho que está em jogo, então vale a pena disputar ele. Você está entendendo que eu tenho que participar da vida dele, mas ele também tem que participar da minha. É o mais difícil. E os pais, eles querem falar assim, não, o pai está fazendo, vai para lá, vai se machucar. Sai daqui, não fica aqui perto, porque você corre risco. Não, irmão, ele tem que estar participando. Claro, com cuidado, você vai cuidar dele, vai trocar uma tomada, passa a chave para o pai trocar, vai passar a chave errada, não, filho, aquela outra, essa, pai, errada de novo, não, filho, a outra, errada de novo, vai indo até ele acertar. Paciência, você está conquistando algo que é muito valioso, eu acredito que é valioso para você. Então faça isso. Oi. Nessas horas, irmãos, o que entra a sua parte? Você é o sacerdote do lar. É você que tem a palavra. E você vai conduzindo da maneira lúdica que a criança vai entender. Como que funciona. Entendeu? Por exemplo, não, filho,
fica tranquilo, porque lá já está tudo preparado para nós. Você não vai precisar fazer comida lá. Não se preocupa com isso, porque quando Jesus foi para o céu, Ele falou que ia preparar tudo para a gente. E quando nós chegar lá, vai estar tudo preparadinho já. E você vai entrando com a palavra para o seu filho. Os processos, irmãos, são você que vai saber, porque é você que convive com o seu filho, como fazer. E por último, né, ler, orar, trabalhar e brincar. Que é o que muitos pais não fazem, né? Antigamente nós estávamos revendo, e até uma vez nós conversamos com o pastor Anunciação, e falava assim, nós éramos muito ingênuos, os pastores. Porque Deus o livre, uma criança está brincando de bola no pátio da igreja. Era o pecado capital. Tinha que tirar o pastor da igreja. Não, mas a criança, ela brinca. E ela brinca com o que ela tem de brinquedo. Às vezes ela tinha a bola, vai brincar de brinquedo, vai brincar de bola. Vai andar de bicicleta, vai brincar com carrinho. Vai até brincar, às vezes, até dentro da igreja. Ah, mas é um local extremamente santo. Claro que é. Ele está pecando? Não, está brincando. Com toda a sinceridade, de coração de uma criança. A gente era muito bobo, irmão. Sinceramente. Quadrado mesmo nesse sentido. Não se preocupava com coisas muito graves e coisas pequenas. Aí nós vamos vendo a consequência, né? Muitos filhos de obreiros fora do caminho do Senhor. Ele não sabe por quê. Claro, uma repreensão não deixava ele ser criança, não deixava ele viver a vida. O pai não conseguia, pela imposição da obra, ganhar o coração do filho brincando. Porque o pai também não podia nem dar um chute na bola. Porque se ele desse uma de 3 dedos assim, né, Abner? O cara já ia embora já. Não podia. Isso é ignorância, irmão. Extrema ignorância. Era o que eles tinham na época, não dá para criticar também, mas era errado. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Só são dignos de menos açoite, porque eu não sabia como fazer o certo. Entendeu? Mas também vão apanhar. Agora é o seguinte, brincar com a criança é um negócio complicado, porque não é uma criança muito pequenininha. Imagina a dificuldade quando o Joaquim tiver com 1 ano, 2 anos, os brinquedinhos dele. Como é que eu vou brincar? Chucainho, mordedorzinho, essas coisinhas assim, tudo coisa de criança. Mas vou ter que dar um jeito de brincar com ele. Agora, quando vai ficando mais velho, vai ficando mais fácil de você assimilar, criar as histórias, criar os ambientes para poder desenvolver com ele a brincadeira. Para poder desenvolver com ele essa parte da brincadeira. Agora é o seguinte, você lembra que eu falei para você que o lazer do homem também é uma espécie de trabalho? Eu falei isso. Tem muitos homens que depositam o coração no lazer. Depositar o coração lá é errado. Sendo que você tem o coração do teu filho você tem que dar o seu coração para o seu filho. Tem que tirar de algum lugar. Agora, é o seguinte, você também tem que levar o seu filho para o seu lazer. Não só ir brincar no mundo dele, com os brinquedos dele, com as coisas dele, mas também você envolver no seu lazer. Por exemplo, eu gosto de pescar. Não, eu não gosto não, mas você gosta de pescar. Leva o filho para pescar. Não é que eu não gosto de pescar, irmão, acho que eu não tenho paciência, sabe? Vai levar o filho para pescar? Leva lá para pescar um pouquinho. Hã? Ah, claro, comer, puxa, pode me chamar. Pegar, eu deixo você pegar e depois a gente vai comer junto. Mas envolver também ele no seu lazer, para ele fazer parte do seu lazer. O pai gosta muito de... Vamos ver uma coisa aqui que o pai pode gostar. Difícil, hein? Pode ser. Mas se ele já vai gostar mesmo, né? Fazer o quê? O pai tem o seu lazer, traga ele para o lazer. Agora é o seguinte, uma coisa que é interessante. Tem pais que não conseguem entrar no universo da criança, no mundo da criança. Por exemplo, a criança gosta de carrinho, ele não sabe nem do carrinho que a criança gosta.
Hoje ainda mais que tem Hot Wheels, né? Caro, mas fazer o quê? A criança gosta de jogar videogame, você não sabe nem que jogo que ela joga. Se ela gosta de jogar videogame, irmão, o que custa você falar assim, ó, vou sentar um pouquinho e vou jogar com você? Você não sabe nada, não entende nada, às vezes vai até perder. Ou nem sabe como é que funciona, mas você está junto com ele, no lazer dele, no momento de diversão dele, esteja junto com o teu filho, você está ganhando o coração dele. Agora, que importante, depois de tudo isso, ler, orar, trabalhar e brincar. Por que isso? Porque, irmão, o tempo vai passar. O tempo na vida de todo mundo vai passar, e na vida do seu filho não é diferente. A idade mais fácil de você conseguir ganhar o coração do seu filho é na infância. Nos primeiros anos. Quando ele é criança, você ainda consegue ordenar ele fazer as coisas, mandar nele. Só que a partir do momento que ele vai envelhecendo, vai se tornando adolescente, jovem, você vai parando de mandar e começando a orientar e aconselhar. Porque mandar, você não vai conseguir mais. E aí, irmão, por que você precisa do coração do seu filho? Porque quando o seu filho chegar à juventude, adolescência, juventude, mais a juventude, ele vai estar no mundo que vai querer esmagar tudo que você ensinou e tirar tudo que você ensinou dele. Vão existir N momentos em que ele vai tomar a decisão baseado, mas meu pai me disse que é assim. Eu não posso decepcionar o meu pai, porque você plantou lá dentro dele as coisas importantes que precisavam ser plantadas. Mas vão existir momentos que o mundo vai ser tão terrível que nem essa noção, até essa noção eles vão tentar esmagar, daquilo que vai agradar ou não vai agradar os pais. E daí? O que acontece? Aí, você já plantou a semente lá. Quando você ganhou o coração dele, você plantou a semente do Evangelho, você plantou a semente da verdade, você plantou a semente de que ele precisava ser uma pessoa boa, que ele não podia se envolver com determinadas coisas, que ele tinha que fazer de determinado jeito. E quando ele enfrentar isso, irmão, ele vai ter muita munição para poder atacar essas coisas e se defender delas. Porque é certo, como 2 e 2 são 4, que vai chegar um momento que você vai perder o controle do seu filho. E é nesse momento, é para isso tudo, todo o esforço que você teve na infância dele, tudo isso vai ser importante para você aplicar naquele momento onde você já não tem mais o controle. Onde as decisões são dele e ele vai ter que tomar, e ele vai ter que tomar, irmão. Há um estudo feito por umas entidades evangélicas que vão dizer que o maior número de jovens que se desviam dos caminhos do Senhor quando chegam na universidade são de denominações que são muito severas nas suas doutrinas. Quando eles se deparam com algo com a fronteira sendo abertas, eles vão se esbanjar com o mundo, como se diz aí. E uma das consequências de ele tomar essa decisão é porque os pais não semearam no tempo certo a boa semente da palavra. Não só não fazer porque não. Filho, você não vai fazer isso, não faz isso, meu filho. Por quê, pai? Porque não é para fazer. Porque Deus não gosta. Não, isso não é justificativo. Quando ele chegar a enfrentar as coisas da vida, para ele não vai ter fundamento nenhum que ele aprendeu. Por isso, irmão, por isso que eu falei para você, não basta você ser só uma pessoa que vem aqui ouvir. Você tem uma pessoa que tem que se dedicar na sua casa à leitura da palavra. Irmão, às vezes você não vai... Pastor, eu não consigo ler, irmão. Mas você consegue assistir vídeo no YouTube, não consegue? Consegue. No YouTube tem pregadores, bons pregadores. Tem pregador muito ruim também.
Se você quiser pedir umas dicas, nós damos uma dica do que você não deve assistir. Mas ouça se você não consegue ler. Pessoas que estudam a palavra para aplicar, para você poder ser uma pessoa melhor, para você poder ter conhecimento da palavra de Deus. Hoje não existe desculpa, irmão, para você não ter conhecimento bíblico. Hoje você tem a Bíblia falada, hoje você tem a Bíblia cantada, você tem a Bíblia até tocada, se deixar, tem até as notas das... Tem tudo para você. Só que você, eu vou dizer, nós nos acomodamos com as tecnologias, o nosso lazer. Nós estamos ainda com o nosso coração lá nos nossos lazeres, nos nossos descansos. Nosso coração ficou lá. E nós não conseguimos tirar de lá para dar ao nosso filho. Só que é o seguinte, irmão, como nós... Virou uma frase aqui, um jargão, né? O coração do nosso filho vai ser dado para alguém, se não for dado para você. E aí é sério, porque quem que você vai criar para o futuro? Porque depois você vai chegar e falar assim, a culpa é da igreja que jogou fora o meu filho. A culpa é do pastor que não orou na hora para repreender o espírito imundo que estava nele. Não, irmão, a culpa é sua. A educação, quem tem que dar é você para o seu filho. Nunca foi culpa da igreja. Porque a igreja sempre pregou do mesmo jeito. A igreja nunca parou de pregar. Você está aqui, ó, na igreja. Onde você está? Você está onde? No templo, na igreja, junto com a igreja, não está? O que você está ouvindo? Palavra de Deus. É isso que é o papel da igreja. Pregar, ganhar almas, pegar o evangelho para que o Espírito Santo possa convencer o pecador. E aqui ensiná-lo o bom caminho da verdade da palavra de Deus. É isso. É isso que a igreja é para. Esse é a primazia da igreja. E na sua casa é também criar um caráter, um bom caráter cristão na vida do seu filho. Como que você pode fazer isso? Primeiro tem que ganhar o coração dele. Como que você ganha? Deus passa. Leia com ele a palavra, ore com ele, trabalhe com ele, brinque com ele. E plante as boas sementes que precisam ser plantadas. Irmão, olha que tristeza. Se nós temos alguns filhos de obreiros aqui, de obreiros não, filhos de crentes, né? Eu não vou perguntar isso, mas poderia? Quantas vezes o pai, seu pai que é crente, chamou você para orar? Quantas vezes você viu seu pai te chamar para fazer um período de jejum, os filhos que já são mais velhos? Está entendendo? A gente não ensina as coisas. Eu vou colocar assim, eu vou colocar bem essa palavra, só que ela não tem, eu não quero colocar a conotação que ela tem, mas as coisas mais triviais, as coisas mais fáceis, básicas da fé, a gente não está ensinando para o nosso filho, passando para o nosso filho. Porque a gente não está tendo tempo, né? Não está tendo tempo para o nosso filho, mas você vai ter tempo depois que ele começar a dar trabalho para você. Para procurar uma clínica de reabilitação. Você vai ter tempo. Ele vai te esquentar a cabeça, vai ter que parar tudo que você está fazendo para poder correr atrás dessas coisas para ele. Você vai. Você vai. Não espere ter que correr atrás de uma urgência. Faça agora. Conquiste o coração do seu filho. Quanto mais velho for ficando, mais difícil é conquistar o coração dele. Mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. É muito mais difícil. Então, se você tiver um filho pequeno, lute agora pelo coração dele. Com unhas e dentes. Que delícia, irmão. Você imagina? Você perguntava para uma criança, você sabe o que é jejuar? Sei, meu pai me ensinou. Como que é? Jejuar é assim, assim, assim. Orar é assim, assim, assim. Que delícia isso, você ouvir isso. Agora, a pior coisa que tem, e a gente vê muito isso, eu já estou encerrando, já passei do horário. É muito fácil você descobrir como é que é ficar a casa de uma pessoa, irmão. Quando uma criança começa a orar torto para o pastor, e bravo o pastor falar palavras rudes para o pastor, querer bater no pastor, irmão, eu já sei o que tem naquela casa. Quando a criança não consegue ficar dentro da igreja,
estou falando uma criança muito pequena, estou falando das crianças que já conseguem, né, ter o domínio e o controle. Entender um pouquinho mais. A gente vai entendendo por quê. É porque na casa não é trabalhado isso. Depois de uma palavra dessa, chega na casa e fala assim, quem aquele pastor pensa que é? Que palavra mais chata. Ah, aquele cantor, por que cantar aquele hino? Que não, como diz o ditado hoje, que no paia. Nem usa mais, né? Esse termo, né? Isso é da minha época, né? Tudo isso, irmão, é as pessoas querendo... Por quê? Sabe por quê, irmão? Porque teu filho é um potencial consumidor. Eles querem moldar o teu filho para ser o que ele quer que seja. Uma peça de xadrez. E vai ser se você não tomar a sua posição. Os pais que querem... Eu achei engraçado. Eu vou concluir aqui a mensagem, mas uma coisa muito interessante. Há 4 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, havia um clamor popular na população mouroense. Temos que colocar estacionamento rotativo em Campo Mourão. Não tem vaga, você roda e não acha vaga. Comerciantes e consumidores se uniram para essa causa. Hoje eles se unem. Vamos ter que tirar esse negócio, porque isso aí é um absurdo, é um abuso. Sabe por quê, irmão? A gente nunca mede as consequências daquilo que a gente está pedindo. Porque a maioria fala que é bom, ou fala, é bom mesmo. Daqui a pouco eu estou comendo titica e achando que é bom, porque todo mundo come. E isso é falta de leitura, tá? Isso é falta de estudo. Isso é falta de conhecimento. O conhecimento liberta. Jesus vai dizer o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Eu só conheço a verdade quando eu leio a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo se manifestou e revelou para nós através de um livro. Então ele está falando o quê? Você tem grilhões que te acorrentam. E é o seguinte, eu tenho a chave para te desprender desses grilhões. Conhecimento. A palavra vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio do saber. E o Senhor se revelou por uma palavra escrita, irmão. Olha só que paradoxo. Não é paradoxo, não. É outra coisa que eu ia falar. É que eu não sei o termo. Olha que negócio curioso. Deus se revela pela palavra escrita e eu não gosto de ler. O meu Deus se revelando para mim pela palavra que é escrita e eu não leio. É muito esquisito isso, não? Aqui está a verdade. Estou tentando ajudar vocês. Vamos nos colocar em pés? A minha intenção é que nós, homens, venhamos a formar um exército que batalha contra o mal. Não é, irmão, 7 de setembro, ir lá na rua, pintar a cara, colocar uma bandeira e falar, eu quero o impeachment do STF, do ministro. Não é isso, irmão. É você mudar desde a base tudo o que precisa ser mudado. E colocar pelo menos o seu filho para ser diferente do que o resto do mundo é. E se cada um de nós fizermos isso com os nossos filhos, daqui a pouco nós temos filhos que sabem votar melhor, sabem escolher melhor os seus representantes e não vão ser escravos da maioria desses povos que já está aí décadas e décadas do poder. E sempre dando o básico para a gente poder ficar alegre. Aí eu vou dar um melzinho, passar um melzinho na sua boca. E você fica tudo alegre. Ai, o deputado, o prefeito, o governador, o presidente passou um melzinho na minha boca. Olha que alegria. E o bicho comendo você por dentro. Ah, mas o melzinho deu um sabor bom. Ronaldo Pereira pede oração pela sua mãe, que teve um AVC. Vamos orar por ela. Ore também pela minha tia, irmã Lúcia. Ela passou por outra cirurgia, irmão. O negócio não está fácil, não. Temos que orar para que Deus resolva o problema. Vamos orar também pelo Pedro Luca, pela família, pelo irmão José Valdo. Ao seu filho, o Pedro. Vamos orar pelo Pedro do Alceu. Filho do Alceu, Pedro.
Moisés, isso mesmo, muito obrigado. Moisés também, que fez a cirurgia hoje, mas Deus já deu a vitória. Hã? Hoje. Ontem ele internou, né? Vamos orar? Deus, eu te agradeço por essa palavra. Eu quero lhe pedir, ó Pai, que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando a educar os nossos filhos. Pai, que essa palavra, ela possa, Deus, inculcar na nossa mente, Deus. Como eu quero que isso aconteça. Deus, nós precisamos mudar a sociedade está destruída e corrompida. Pai, eu oro também pelos nossos irmãos que estão pedindo, a mãe do irmão Ronaldo, meu pai querido, a minha tia, a irmã Lúcia, oro também, meu pai querido, pelo Pedro Luca, para que o Senhor venha resolver o problema deles também, o filho do Alceu, Pedro, em nome de Jesus, entra com a providência, onde eles estiverem, que eles possam, meu Pai, saber como proceder agora, meu Pai, possam receber a cura, possam receber, meu Pai querido, o milagre aonde estiverem, para a glória do seu nome. Abençoe o irmão Moisés também na sua recuperação. Pai querido, faça um grande milagre na vida dos teus filhos, é o que eu te peço e te agradeço, ó Pai. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, hoje e sempre, que todos digam. Só lembrando, meus irmãos, que no final de semana o culto começa mais cedo, 19h30, nós estaremos aqui no nosso encontro para os casais.